Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui está o Marcelo Paes Barreto. Não é vídeo para convencer ninguém, não é palestra. É um momento em que eu procuro conjugar com o meu público a necessidade de estudar. Eu bato nessa tecla porque a ignorância está crescendo demais. A ignorância está fazendo acontecer coisas terríveis dentro da religião católica, dentro da religião espírita. O espiritismo está dividido em várias facções, várias brigas. É uma ciumeira tremenda, melindre, tudo por falta de seguir o verdadeiro roteiro criado por Allan Kardec pelo Livro dos Espíritos e pelos Espíritos Superiores, coadjuvados por Jesus. Mas vamos devagar. Hoje nós vamos puxar um assunto sobre a morte. Você já pensou na morte? Você que é religioso, está há 40 anos sentado ali no centro espírita, você já pensou como é que vai ser o seu desencarne? Se você vai para as trevas, vai para o purgatório, para onde você vai? Tem um mestre que nós quase não conhecemos, Jesus, o maior mestre que veio a essa terra, e ele disse que cada um de acordo com as suas obras. O que você está fazendo do tempo e da sua estada aqui nessa escola terrena? Aqui nesse livro, No Mundo Maior, é uma coletânea de 16 livros que, para você entender, tem que ler na sequência, do 1º ao 16º. Pergunta se algum desses palestrantes fez isso. Pergunta se ele leu do 1º ao 16º livro, estudando de 1 a 3 horas por dia. Não fez. Mas vamos pegar aqui No Mundo Maior, na introdução, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, diz assim: dos 4 cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Calcula-se uma quantidade enorme de mortes por dia no planeta Terra. Diz Emmanuel: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Eu quero ser presidente, eu quero ser palestrante, eu quero escrever um livro, eu quero aparecer no WhatsApp, na mídia. E quais as reformas que você empreendeu em você? O que você fez nesses 50, 40, 30, 60 anos que você está aí? Qual é a sua contabilidade quando você lá chegar? Você vai ser um desses aqui? A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhe exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Não chegaram a ser homens e mulheres completos. Parem para pensar, senhores religiosos, senhoras religiosas, parem para pensar. Atravessaram o maré magno da humanidade em contínua experimentação. Nossa, eu faço um montão de caridade. Eu pego as roupas e entrego lá. Será que isso é caridade? Você já leu o Livro dos Espíritos todinho? Verifica lá se isso é caridade. Então nós precisamos parar para refletir, pensar. E aí no final dessa lição introdutória, ele diz: ninguém, depois do sepulcro, depois da morte, gozará de um descanso a que não tenha feito jus. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Não vem com aparências externas. Tem um palestrante, o segundo mais famoso hoje no Brasil, que todo mundo perde um tempo danado, ele não desconhece o espiritismo. Já desse ele fala assim: tem que juntar as joias, para quando você chegar lá, você está com bastante joias no céu. Corrupção pura e falta de estudo de Jesus, que não existe isso na obra de Jesus, e nem existe isso em nenhum livro das obras básicas.
Porque ninguém chegará lá com aparências externas, senhoras e senhores. Você vai chegar com as suas obras. Você vai ser visto o que você fez no caderninho da sua contabilidade. Você quer conhecer sobre a morte? Você vai ler o Livro dos Espíritos completo. São 3 anos, 4.000 itens a serem estudados, e aqui está tudo muito bem esclarecido sobre a morte. A lei da morte é uma lei. É uma lei que está embasada na lei de causa e efeito. Tudo que você fez, você vai responder por ele, seja para o bem, seja para o mal. Aí vem a lei da reencarnação. Aqui está explicado isso tudo. Pare de ser escravo de vídeos, estude, gente. Aqui você vai entender tudo, mas tem que ser de 1 a 3 horas por dia. Porque são 4.000 itens. Aí depois você vai pegar a terceira obra da coletânea de 5 do Espiritismo, o céu e o inferno ou a justiça divina. Aqui você vai ver a parte primeira, o temor da morte. Está aqui, ó, o temor da morte. Pare de ficar escravo desse pessoal. Estude, leia. Leia o que Kardec e os espíritos superiores colocaram aqui. O primeiro capítulo é o porvir e o nada. Primeiro capítulo é uma enciclopédia. Mas cabe a você ler. Estudando, demora 3 anos estudando isso aqui. E aí você vai ver o temor da morte. Lá na frente, você vai ver o que é que ele fala sobre a encarnação. A necessidade da encarnação. Por que que nós vamos ter que encarnar? Como é que funciona essa lei? Olha o que ele diz nesse trecho pequenininho. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, de aprender a respeitar, aprender a ser humilde, a ouvir, a dialogar. Você não vê o movimento espírita fazendo isso, você não vê, é uma ciumeira. É uma ciumeira. Quem assume a presidência da federação ou de algum órgão não quer falar com os outros, não quer ouvir os mais velhos. É uma briga porque não estudam. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Aí você vai ver aqui, ó, sobre a morte. Não deixe de estudar, meus irmãos. Não deixe de estudar. Você vai ver Leon Denis depois da morte. Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. É aqui que ele mostra para nós a necessidade de nós estudarmos para compreendermos essa engenharia divina, a engenharia criada por Deus. Deus nos dá a oportunidade de virmos a essa encarnação e de aqui voltarmos quantas vezes necessárias forem para nos acertar, para nos burilar, mas ninguém consegue se acertar nem se burilar se não tiver como base o estudo das obras. Sem o estudo você não consegue fazer a caridade de se melhorar. E sem o estudo, muito menos, você não consegue fazer caridade com o mundo, nem com os semelhantes. É isso que eu preciso falar com as pessoas. As pessoas estão muito sem um projeto de vida, não conhecem Deus. Para você conhecer Deus hoje, você tem que ler as obras, estudar, compreender, entender. Assimilar, que quer dizer aceitar inteligentemente. E praticar. Praticar primeiro dentro de você. Você vai corrigir a sua língua, sua mente, seus ouvidos, sua vista. Você não vai mais escrever tantas coisas absurdas no WhatsApp. Você vai começar a se corrigir. Você vai começar a plantar dentro de você árvores boas que vão dar bons frutos. O bom fruto do respeito, o bom fruto de saber ouvir,
de ouvir as críticas, de meditar sobre elas, o bom fruto de cultivar as boas amizades, o bom fruto de lidar com tudo e com todos, sempre com respeito. Mas ninguém consegue respeitar sem a base do estudo. Procurem estudar sobre a morte nesses livros que nós acabamos de falar. Leiam, estudem, e vocês vão ver como é que a luz começa a nascer, bem que, às vezes bem devagarzinho, de dentro de você, pelos seus próprios frutos, pelos seus próprios esforços, porque agora você se tornou um espírita de verdade, um católico de verdade, um protestante de verdade, porque o espírita de verdade é aquele que segue Jesus, porque estudou, e não porque está ouvindo filmes, palestras, novelas, etc. Estudou a obra, entendeu, assimilou e passou a praticar. É assim que fez Paulo de Tarso, o melhor aluno de Jesus. Aquele que resolveu estudar por 15 a 20 anos os alfarrábios, se reformando, se estruturando para uma nova vida, com dignidade e, acima de tudo, com fé, na certeza de que Deus é que comanda tudo e nós somos os seus filhos, as suas inteligências, e que fomos criados para chegar à perfeição pelos nossos próprios esforços. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo.